Olá, vamos para a nossa segunda aula sobre membrana plasmática. Nessa segunda aula nós vamos iniciar no item 5.3, depois de termos estudado a constituição das membranas plasmáticas. Nós vamos num dos pontos importantes, que é o transporte através da membrana. A membrana, ela permite a entrada de substâncias de modo seletivo, e isso está associado à seletividade da entrada e saída de substâncias através dos conceitos de transporte via membrana. Qualquer membrana tem transporte específico, e seria um tópico a ser estudado, do citoplasma para o envoltório nuclear e vice-versa. Não é o caso aqui. Nós temos a possibilidade de estudar o transporte das substâncias para a mitocôndria, por exemplo. Também não é o caso, aqui são generalidades, tá? Então, nós vamos falar principalmente o transporte através da membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula. Lembra que apenas cerca de 2% da membrana de uma célula eucariôtica é plasmática, tá? Então, o transporte da membrana depende da natureza química da membrana, ou seja, da polaridade. Se for apolar, passa com facilidade. Então, drogas apolares, elas passam com facilidade na membrana e chegam ao sangue, através do estômago e intestino. O intestino também tem uma área de absorção, né? A área final dele, antes do piloro, que é a área pilórica, ela também tem função de absorção. A aspirina, por exemplo, inicia a absorção nessa área. Da substância para ser transportada depende das dimensões. Então, quanto menor, mais fácil. Pequenas moléculas passam ou via membrana, devido à energia cinética alta, ou através de poros específicos. Esse poro específico são poros proteicos. As da água são chamadas aquaporinas. Então, as pequenas passam com facilidade, que é o caso do oxigênio, do CO2, de alguns íons que têm canais. Aqui, ó, vamos mudar de cor porque é da mesma ali, mas olha só, essa aqui do lado direito, que eu estou colocando a seta, de fusão simples, moléculas pequenas ou apolares passam pela bicamada. Na difusão facilitada, essa aqui não é bem facilitada, essa aqui ela entra na cinética de fusão simples. Esse que eu estou colocando aqui a seta no meio, tá vendo? Então aqui, por exemplo, um canal que pode passar oxigênio, um canal que pode, não tem específico para oxigênio que a gente conhece até hoje, mas água principalmente, né? Essa aqui é a facilitada. Facilitada, ela tem uma proteína específica que tem um sítio ativo que cabe aquela molécula que vai ser passada. A glicose tem esse tipo de permease. Aqui, todos eles são transporte passivo, que não quebra ATP. Transporte ativo utiliza a hidrólise do ATP, aqui a figura está incompleta, né? O ATP forma difosfato de adenosina, que é ADP, mais o PI, que a gente chama de fosfato inorgânico. Então, trifosfato de adenosina, quebra-se uma ligação fosfodiéster, ligação entre os fósforos, né? Entre os fosfatos e oxigênio, e essa ligação quebrada, um fosfato eliminado. Depende da energia cinética, moléculas pequenas têm alta energia cinética, e a polaridade, como nós já havíamos falado, semelhante dissolve semelhante. Então, moléculas apolares passam com facilidade, moléculas polares precisam de canais específicos, a não ser que sejam muito pequenas. Então, aqui, substâncias polares acima de 80 Daltons,
necessário que passe via proteínas. Dalton é a unidade de massa atômica, você deve estar lembrado, o oxigênio. Qual que é a massa de cada oxigênio? Então, a massa molar, vamos chamar de MM, ela vai ser igual a 2 oxigênios vezes a massa de oxigênio, que é 16. Vai dar 32 unidades de massa atômica. Uma das maneiras de chamar a unidade de massa atômica, uma é Dalton. Então, Dalton é a unidade de massa atômica. Então, se ela é menor, a molécula é menor do que 80 Daltons, ela passa rapidamente pela membrana, com ou não utilizando proteínas que apresentam poro, canais proteicos, né? Então, o transporte que tem a hidrólise do ATP é chamado ativo. O ATP é a substância formada pela glicose, principalmente, mas gordura e proteínas também formam ATP nas vias metabólicas. Nós já citamos isso na primeira aula, mas lembrando que essa hidrólise do ATP é energia gasta, que nós não podemos dizer apenas sem energia. E sem a hidrólise do ATP é chamado de transporte passivo, com a hidrólise, transporte ativo. O transporte passivo mais comum é a difusão. O que é a difusão? A difusão é uma lei física de que as moléculas tendem a preencher os espaços onde elas estão em menor quantidade. Então, se você abre um frasco de perfume e esse frasco de perfume deixado aberto num quarto, uma pessoa sensível vai sentir o odor desse perfume em outra região. Então, as moléculas que evaporam estão saindo de onde ele está concentrado e se espalham homogeneamente. Chega um ponto que a distância entre essas moléculas é tão grande que nós não temos mais capacidade de perceber o efeito. Não é uma única molécula que vai nos fazer sentir o cheiro, mas uma determinada quantidade delas afetando os receptores olfatórios. Então, a difusão é a distribuição de uma molécula homogeneamente através do sistema ou através do universo. Nós chamamos atenção aqui porque, independente de estarmos falando de biologia, é importante compreendermos a base que se refere a essa biologia, que no caso é a química. Disperso e dispersante é o que você provavelmente aprendeu como soluto e solvente. Só que soluto e solvente são para substâncias puras, substâncias que misturadas formam uma solução, que é uma mistura homogênea. Não, isso não acontece, raramente acontece na célula viva, existem outras misturas, né? Então, quando você tem o disperso mais o dispersante, você tem dispersão. O que é dispersão? Se for uma mistura homogênea, é uma solução. Mas se for uma mistura heterogênea, aí não é solução. Por exemplo, água e proteínas não é uma mistura heterogênea porque é possível separá-las através da tecnologia da microscopia eletrônica. Aquilo ali é uma dispersão. É importante que entenda isso. Então, mas na maioria das vezes nós aprendemos que nós fazemos as análises nas células através do conceito de solução, de soluto e de solvente, né? É uma base interessante, dá uma ideia, é um modelo de simplificação para raciocínios. Mas a maioria das misturas nos organismos vivos, a dispersão ela é um coloide. E aí, mesmo a química do ensino médio, ela não ensina muito bem sobre coloide. Mas se você pode fazer aí uma pesquisa na internet e verificar os conceitos de coloide. Anteriormente se chamava solução coloidal, não faz sentido. Solução é mistura homogênea e coloide não é uma mistura homogênea. Uma espuma, por exemplo, ela é um coloide. A neblina é um coloide. O disperso, normalmente, ele é sólido, e o dispersante líquido. Na maioria dos casos que nós trabalhamos, o dispersante ou solvente é a água.
estudar soluções iônicas ou substâncias que se dissolvem em água, só considerando esses dois elementos, que não acontecem no citoplasma dos seres vivos, nem no meio extracelular, propicia um entendimento desses processos de transporte através da membrana de difusão. Aqui, essa questão do estudo da difusão da água é um raciocínio que nós utilizamos que é diferente do que tem na maioria dos livros. Como é que funciona isso? É assim, a tendência do conceito de difusão é que a água passe. Eu vou para aqui, deixa eu ver se eu vou para o próximo para mostrar isso. Não, vou deixar. Então, eu mesmo vou fazer o desenho aqui. Você imagina que existe um recipiente e aqui tem uma membrana semipermeável. Tem três tipos de membrana: semipermeável, impermeável, que impede a passagem de soluto e solvente, a permeável, que permite a passagem tanto de soluto quanto de solvente, e a semipermeável, que até vou colocar aqui, ó, que permite a passagem somente de solvente. Então nós vamos colocar aqui, nesse ambiente aqui, ó, água, somente água. Considere que a água, no momento, somente água. Você imagina que essa água, ela tem dentro dela, dentro da solução aquosa aqui, um soluto. Podemos colocar qualquer soluto. Eu vou representar o soluto aqui por pontos. Vou colocar aqui pontos azuis, por exemplo. Azul não vai ser bom não. Vou colocar alaranjado. Aqui, ó, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5 solutos. E aqui, vou colocar só 2, ó, do lado direito. Então eu quero que você pense de duas formas. Primeiro, proporcionalmente, onde tem mais água? Onde tem 2 solutos, onde tem 5 solutos? Ora, se o soluto ocupa o espaço da água, onde tem 5 solutos tem menos água. Qual que é a lei da difusão? A lei da difusão diz assim, que a tendência da molécula é seguir para onde ela possa preencher os espaços onde ela não está. Então a tendência da água é vir aqui, ó, nessa direção. Até que vamos dizer assim, a concentração dessas duas soluções de um lado e do outro estejam iguais. Então, no segundo momento, vai aumentar a quantidade de água aqui, ó. Só que você vai, por exemplo, só que isso não vai acontecer num sistema perfeito, porque a lei da gravidade, a força da gravidade está agindo aqui e aqui. Mas a ideia é você pensar assim, ó, qualquer substância tende a preencher o espaço onde tem menos quantidade dela. Se você pensar na água, ao invés de utilizar o raciocínio que normalmente é ensinado, que é soluto, vai ser mais interessante para você compreender. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com membranas semipermeáveis, que só permite a passagem do solvente. O solvente é a água nos seres vivos. A maioria dos seres vivos é formado por grande quantidade de água. Um ser humano, por exemplo, tem aí 78%, 80% de água na constituição. Uma medusa, ela chega a ter 98% de água e provavelmente o ser vivo com capacidade de vida com menor quantidade de água é uma semente seca, por exemplo. Mas mesmo assim, a quantidade de água ali perfaz cerca de 30%, 25% de água. Então, tendo isso em mente, o mesmo raciocínio de difusão vai ser interessante para trabalhar com o transporte da água, que é a osmose. Osmose é o transporte da água via membrana semipermeável. Então, de certa forma, já explicamos isso. Aí essa parte de energia envolvida nos processos, nós já falamos, tudo envolve energia, movimento envolve energia. Quando nós falamos de energia, o pessoal fala, o transporte ativo com gasto de energia. Qual energia? Pela hidrólise do ATP. É preciso que isso fique claro, que energia cinética existe em todo o sistema. Se você precisar pegar os slides, fotografa ou dê um print de tela, aí você vai ter todos os slides para você, né?
Estou apagando aqui com a função de explicar a pressão osmótica. Esse aqui chama osmômetro de Pfeffer, que fez um experimento datado de 1877 para trabalhar a ideia de pressão osmótica que ele chamou de π. O que a pressão osmótica é? Ele colocou uma membrana semipermeável, que está aqui, do lado direito colocou uma solução, se a solução tem soluto, do lado esquerdo, que está tudo escuro aqui, é o solvente puro, a água. O que aconteceu? A água tende a passar do lado esquerdo para o lado direito. Por quê? Porque tem menos água do lado direito, porque o soluto pega o espaço que a água deveria estar, considerando o mesmo volume do lado esquerdo, do lado direito, essa questão toda. É bem importante que se tenha essa ideia. No que a água vai passar, ela vai mover esse símbolo aqui, ó, que eu estou representando com a seta azul para cima. A força que você faz para evitar que esse símbolo suba é a chamada força osmótica. Mas por que então a gente chama sob pressão? Porque a pressão é igual a força sobre a área. Então é a força que você faz sobre essa área desse símbolo que está aqui. Tá? Aí isso a gente vai chamar de pressão osmótica. A pressão osmótica, então, a gente dá o nome de π. Um indivíduo chamado Van 't Hoff, prêmio Nobel em 1901, percebeu que a dinâmica do movimento da água é similar a movimento dos gases perfeitos estudados na física. Quem aí tem acesso ao nosso canal do YouTube, o @tema778, @tema778, nem sempre você encontra, mas o nosso lá tem um tanto de aula lá, de vários temas, matemática, biologia, religião. Então, olha só, a dinâmica é similar à dos gases. Olha o que acontece. Nos gases, nós temos PV igual a nRT, que é a chamada famosa equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols que multiplica a constante dos gases perfeitos vezes a temperatura absoluta. Se a gente pegar isso aqui e colocar P é igual a M sobre V, isso é molaridade, RT, e transformar isso para essa pressão aqui, sendo pressão osmótica, e esse NV molaridade, então eu tenho π é igual a mRT, onde M é a concentração molar das substâncias, e esse π é a pressão osmótica. Utilizando, então, essa fórmula para estudar a pressão osmótica, ela gera resultados experimentais práticos satisfatórios. Então, gera-se um modelo para explicar a pressão osmótica. A pressão osmótica, então, a fórmula é essa aqui. Tá? Van 't Hoff também ele colocou algo chamado fator de correção para os estudos de soluções. O que é o fator de correção de Van 't Hoff? O fator de correção de Van 't Hoff, chamado I, ele determina a quantidade de partículas que uma substância ou uma fórmula I ou uma molécula tem na solução. Então, o NaCl ele vai tender a formar quase 100% em água, numa temperatura ambiente, de Na mais Cl-. Quantas partículas ele formou? 2. Então, o poder osmótico dele é o dobro, por exemplo, de uma glicose sólida, vamos colocar GRI-S, que na presença de água forma uma GRI. Aqui a palavra não posso colocar sólido, mas aquosa, vou colocar aqui, ó. Já está aquosa. A água envolve a glicose, mas a glicose não quebra na presença de água. Então, para cada glicose colocada, eu tenho uma glicose dissolvida. Para cada NaCl colocado em água, eu tenho 2 partículas dissolvidas, Na mais Cl-. Então eu posso
falar tranquilamente que o poder osmótico do sódio para a mesma quantidade em número de mols é o dobro da glicose. Veja que isso é uma coisa interessante. A pessoa que tem diabetes, se aumenta muito a quantidade de glicose no sangue, a pressão dela aumenta. Mas a metade de sal, de NaCl, também vai aumentar nesse mesmo tanto da quantidade de glicose que tem lá. Então, o que é o fator de Van 't Hoff? Ele determina a quantidade de partículas em solução, né? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes, não. Só apenas avisando que é dessa forma. Se você quiser aprender mais, tem que estudar química. A parte das soluções é um livro de ensino médio, ensina parcialmente, ensina sobre isso, um livro do terceiro grau, a química do Russell, por exemplo, utilizado em química geral, vai fornecer bastante informação interessante sobre isso. Mas um livro do ensino médio, de físico-química, na parte de soluções, essas informações serão passadas. Não é o caso aqui. O que você precisa entender é que o poder osmótico está associado ao número de partículas dispersas. Algumas substâncias produzem mais partículas que outras. Por exemplo, se 100% de H3PO4, do ácido fosfórico, colocado em água, ele vai formar 3H+, não existe H+, mas aqui é simplificando, mais um PO4 menos 3. Quantas partículas foram formadas? 4. Se ele se dissolvesse 100% na água, o poder osmótico dele seria 4 vezes maior do que, por exemplo, da glicose. Mas isso não acontece. Existe um fator chamado alfa, que chama fator de dissociação ou de dissolução. E nesse caso do ácido fosfórico não é 100%. Do ácido acético é cerca de 20%, do ácido clorídrico 80%, do NaCl 100%. De acordo com a quantidade de partículas na solução, uma em relação à outra, então é uma análise dupla, as soluções podem ser classificadas de isotônicas, se elas têm a mesma pressão osmótica, anisotônicas, se a pressão osmótica for diferente. Lembra que π é pressão osmótica, tá? Se quiser chamar de PO, pressão osmótica. Dentro das anisotônicas existem as hipertônicas. A pressão osmótica de uma substância, de uma solução, perdão, é maior do que a da outra. E hipotônica, que uma tem menor pressão osmótica do que a outra. Se você colocar como referência a que tem menor, ela é hipotônica, em relação ao meio ou em relação a outra solução, né? Não substância, solução. Se você estiver analisando o sistema que ela é hipertônica, a outra é hipotônica. A água, ela merece uma atenção especial porque ela é transportada de forma muito rápida através da membrana plasmática. Ela tanto atravessa a membrana para os dois lados, observa isso, por isso essa seta azul, através da bicamada, porque ela é uma molécula pequena, tem alta energia cinética, mas por causa dos canais proteicos chamados aquaporinos. Veja que parece um Mickey, né? Mas é um oxigênio grande, dois hidrogênios pequenos representando a água aqui, e esse movimento através das aquaporinas, dos canais proteicos, né? Esse daqui é uma espécie de tubo, né? É um tubo proteico na qual a água é transportada. Então, quando se ingere água, ela é quase que instantaneamente, espaço curto de tempo, ela já está na corrente sanguínea. O transporte de água é osmose, você deve lembrar disso. Um caso especial, para a gente analisar isso, é uma célula, no caso é hemácia, que não é célula, né? Na literatura em inglês eles chamam de ghost. Ela não tem núcleo, né? Então ela não tem o cerne dela. Eles chamam de fantasmas. A célula aqui, uma hemácia, tá? Isso aqui não é o núcleo dela não, tá? Uma hemácia está com estado osmótico normal. A célula murcha, o que significa isso? Que a água está saindo dela. Para onde que a água sai? Para um meio mais hipertônico. Então o meio em volta dela é hipertônico. Que a água está indo para onde tem
a gente fala mais soluto, mas onde tem menos água. Usa o raciocínio da água, tá? E ela pode ficar túrgida e depois sofrer lise celular, se ela estiver no meio hipotônico. A água tende a entrar para onde tem menos água, que é dentro dela que tem mais soluto. Então, no meio hipotônico, ela vai inchando, crescendo até sofrer a lise, a destruição. Não é a mesma coisa quando acontece isso numa célula vegetal. O transporte da água na célula vegetal, ou seja, a osmose, não tem como sofrer lise por causa da membrana plasmática, perdão, por causa da parede celular. Agora você está entendendo por que a gente falou na última aula sobre parede celular. É importante saber disso. A parede celular, ela exerce, ela é celulósica também, uma força mecânica impedindo que a célula se destrua. Você imagina se não houvesse essa parede celular? Chove muito, né? As plantas estão em contato com uma enxurrada, com uma grande quantidade de água. Se elas absorvem água numa quantidade muito grande, elas estouram, as plantas morreriam. Mas aí, quando acontece, então, da célula, né, estar no meio, vamos falar assim, hipotônico, né? A tendência da água é entrar para onde tem pouca água, onde tem mais soluto. Então a célula começa a crescer, crescer. A água entra tanto no citoplasma quanto nessa estrutura chamada vacúolo celular. Só que aí vai igualar a entrada e saída de água. A célula vai ficar gordinha, né? Cheinha. Gordinha não no sentido de gordura, no sentido de cheinha. Até que a quantidade, a força de entrada é igual à força de saída. Nesse caso, a célula é chamada túrgida, a célula vegetal, mas não morre. Mas se ela está no meio hipertônico, por exemplo, uma seca prolongada, ela perde água para o ambiente, né? Porque o ambiente tem pouca água, a tendência da água é passar para onde tem mais. Ela murcha, aí a parede celular dela assim fica menorzinha, porque fica desidratada, mas funciona aqui como uma espécie de proteção. Esse aqui é o núcleo das células, né? Essa célula, aquele ali é o vacúolo de suco celular. Ela entra no estado chamado de plasmolizada. O nome não é muito adequado não, né? Porque lise significa quebra, plasma é quebrado pela água. Porque plasma também um dos conceitos é água. Mas nós não vamos entrar em detalhe aqui não. Então aqui você está vendo que eu falei do lado a explicação desses três itens aqui, ó. Não sofrem lise, mas turgescência, então a célula que se não fosse uma célula vegetal ou animal, ela morreria, sofreria lise, ela se torna túrgida. E a saída de água da célula é chamada plasmólise ou desplasmólise é melhor, né? E aí existe todo um trabalho de fazer uma análise de vetores com o suco celular e o citoplasma. Não nos interessa aqui, mas interessa de uma forma bem simples, né? Como o vacúolo do suco celular está dentro do citoplasma da célula vegetal, a gente considera como uma coisa só. A fórmula que determina a entrada e saída de água também não nos interessa desenvolver no caso, a não ser que você fosse biólogo, trabalhasse com botânica ou engenheiro agrônomo, por exemplo. Aí sim seríamos obrigados a entrar em detalhe nessas informações. Mas a chamada déficit de pressão de difusão, ou pressão de sucção, PS, ela é igual à pressão osmótica menos a pressão de turgescência. E aí, dependendo do valor dessas pressões, por exemplo, se a pressão osmótica for igual à pressão de turgescência, a pressão de sucção é zero. Então, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai da célula. Se a pressão osmótica é maior que a pressão de turgescência, pela fórmula simples aqui, ó, se PO é maior que PT, ó, então é positivo, PS é maior que zero, a água entra na célula, né? Se for menor, a água sai da célula. Aí você pode fazer uma análise sobre isso, né, das forças vetoriais que estão trabalhando nesse processo. O transporte ativo não ocorre só com a água, através
da membrana ou dos poros, mas como nós falamos antes, com moléculas pequenas como CO2, O2 e íons, existem vários canais proteicos específicos, principalmente para os íons. Tem vários canais proteicos em que esses íons tendem a passar de acordo com um gradiente de concentração. Ou eletroquímico, não é só concentração que envolve esses processos na célula, mas também o chamado gradiente eletroquímico. O que é o gradiente eletroquímico? Uma carga positiva tende a não entrar onde tem muita carga positiva, mas onde tem carga negativa ele é até atraído. Então isso é gradiente eletroquímico. Em termos de quantidade de carga, que para cada íon, por exemplo, Na+, você tem uma carga positiva. Para cada íon cálcio mais 2, tem duas cargas positivas. Outro tipo de transporte na membrana é o chamado facilitado ou catalisado, que ocorre via essas proteínas chamadas permeases, que nós já citamos. Depende da geometria da molécula para acontecer. Então, existem sítios ativos, estou fazendo em azul aqui na figura, em que encaixa perfeitamente a geometria de uma molécula aqui, uma molécula arredondada. Se ela fosse quadradinha, por exemplo, assim, não aconteceria, né? Não entraria. Então, para que essa molécula, esse dímero aqui, passe para o lado citossólico, ou que ela seja retirada para o lado do meio externo da célula, precisa haver um acoplamento onde existe uma especificidade geométrica para essas moléculas, né? Como o transporte é passivo, o disperso se move para onde está em menor quantidade disperso. Como é passivo, também é sem a hidrólise de ATP e acontece a favor de um gradiente de concentração ou eletroquímico. E como nós falamos da geometria, por exemplo, a D-glicose e a L-glicose. A D-glicose é a que nós utilizamos no organismo para a digestão e para produzir ATP, que é quebrado no processo de respiração celular. Aqui desse outro lado tem a L-glicose. A diferença é a posição desse OH aqui, ó. Vocês estão percebendo isso, né? Os OHs à direita e os OHs à esquerda. Desse não, né? Desses. Ó, OH aqui em relação a esse aqui, ó. A gente pode se apegar a esse aqui, se eu estivesse falando só de um, mas deixa. Isso significa o quê? Nós não temos enzimas específicas para transportar a L-glicose para dentro das nossas células do intestino. E nem enzimas capazes de reconhecer a L-glicose para produzir energia. Então, ingerir L-glicose é a mesma coisa que ingerir algo que não vai ter efeito no organismo, se é que ela vai passar através da membrana, porque o transporte de glicose, como ela é uma molécula polar, ela tem 180 kilodaltons, né? 180 daltons de massa. Ela, então, precisa de permease para passar, ou de canais específicos para poder passar. Então, ela não passaria, a não ser por um leve, vamos dizer assim, quantidade pequena passaria através da membrana, através da energia cinética ou diferença de concentração. Mas não seria suficiente para poder cumprir as obrigações necessárias e metabólicas para o corpo. Esse transporte facilitado pode sofrer saturação, por exemplo, aqui ó, nesse desenho. Se a gente tiver 10 permeases aqui, essas 10 permeases, ó, elas estiverem cheias, vai ter uma saturação e vai estabilizar o transporte. Dá uma olhada, ele começa a aumentar, 1, 2, 3, 4, 5, chegou em 10, ele tem um limite, ele não entra ou não sai mais soluto, né? Já o transporte passivo continua indefinidamente. Se você seguir o raciocínio aqui, ó, ele vai ultrapassar a velocidade ou a taxa do transporte dissoluto através do transporte facilitado. Como existe um encaixe geométrico aqui, como nós havíamos falado, esse encaixe geométrico, a especificidade, isso significa um modelo de saturação de trabalho chamado de modelo enzimático, né? Então ele segue a mesma cinética
saturação das enzimas, que é ter uma velocidade máxima de transporte pela saturação dos sistemas de transporte que são as permeases. O transporte ativo é um transporte, aqui, esse aqui não devia estar aqui. Transporte ativo é aquele que tem hidrólise de ATP. Ele acontece contra um gradiente de concentração. Existe uma máquina proteica que pega a estrutura aqui e joga para o outro lado contra esse gradiente, contra vamos dizer, essa lei física. Para isso é necessário gastar energia. Essa energia é a hidrólise do ATP. O caso mais conhecido é a bomba de sódio e potássio, que você pode seguir aqui na figura abaixo. A figura abaixo tem adenina trifosfato, adenosina trifosfato. Lembra que a adenina é a base nitrogenada, mais açúcar chama adenosina. O sódio, então, se encaixa nessa proteína. Veja aqui que tem um sítio para 3 sódios. O que ele se encaixou lá, ocorre então a hidrólise do ATP. O ATP é liberado, sobra um fosfato ligado nessa molécula de proteína e libera o sódio para o lado, vamos dizer, externo da célula. Aí o potássio vem e se liga aqui, nesses 2 sítios, o fosfato está ligado aqui. Quando ele joga o sódio, o potássio para dentro, no processo inverso, esse ATP aqui, esse ADP que foi lançado, não precisa ser necessariamente o mesmo, mas um ADP se liga a esse fosfato voltando e restaurando o ATP. Essa é a dinâmica normal do transporte ativo. Aqui desse lado, essa figura mostra aqui, está mais escuro, então mais concentração de soluto. Esse soluto tem pouco dentro da célula, você ainda vai jogar para onde tem mais. Para isso, você consegue fazer através da hidrólise do ATP, formando ADP mais PI, que libera uma quantidade de energia dentro da célula de aproximadamente 8.000 calorias, 7.800 calorias, tá certo? O transporte ativo, ele inicia, a hidrólise do ATP sempre acontece do lado citossólico da membrana. O ATP lá fora da célula não faz sentido, ele precisa da energia dentro da célula. Esse transporte, quando se joga uma substância contra um gradiente de concentração, aqui já está cheio de H+, aqui, joga para cá esse transporte ativo primário. Se esse transporte ativo primário servir para trazer uma outra molécula junto no retorno do H+, a favor de um gradiente de concentração, isso aqui é um chamado cotransporte, do tipo SYMPORT, nós vamos falar daqui a pouco, e que chama transporte acoplado, ele é secundário. O que nós vamos falar aqui é de transporte primário, rapidamente, que são os tipos de transporte ativo na célula. O classe P, que é o de fosforilação, que é a bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio. Classe F, que normalmente carrega íons H+, desde que gere síntese de ATP, então é na membrana mitocondrial interna. Classe V, que são íons H+, para lisossomos ou outras partes da célula, inclusive a parte de fora. Então essa daqui é uma classe V, esse exemplo da figura aqui. E a classe ABC, ela é complexa, não temos uma elucidação tão boa quanto a mecânica dela em relação ao transporte ativo de sódio, potássio e de cálcio, mas ela transporta pequenas moléculas, como pequenos fosfolipídios, aminoácidos, drogas lipofílicas, peptídeos e açúcares. Isso é para conhecimento, porque o mais conhecido transporte ativo é o transporte ativo do sódio. Existe outro transporte chamado transporte impulsionado por gradientes iônicos ou transporte secundário que nós mostramos lá. Aqui nessa figura vai ter a quebra de ATP da seguinte forma, olha só, potássio entra, sódio sai, o ATP é quebrado. No que o sódio sai, isso aqui acontece na luz do intestino nosso, o sódio tende a voltar. Essa volta do sódio para cá, ele carrega consigo moléculas de glicose. Isso aqui são mini moléculas de glicose, não dá nem para ver direito. E esse transporte chama transporte acoplado. Ou
cotransporte, chamado de transporte ativo secundário. Por quê? Porque a energia da hidrólise do ATP foi utilizada para jogar o sódio para fora. Na entrada você não gasta essa energia, mas ele carrega uma outra molécula, no caso, ele está carregando a glicose, né? É feito pelo mesmo carreador. Se os dois vão para o mesmo local, então é chamado simporte. Se um entra e o outro sai, então isso aí é chamado de antiporte. Quando uma molécula entra, ou uma substância entra, o outro sai. Está representado aqui, ó, nessa figura, tá vendo? Bomba de sódio e potássio, entra o potássio, sai o sódio, aí o sódio volta para dentro e junto vem a glicose, através de carreadores específicos. Agora nós vamos falar sobre o transporte da glicose. O transporte da glicose é bem interessante, ele tem a ver com alguns problemas patológicos, mas nós vamos deixar isso para uma outra aula, vamos deixar aqui a aula desse tamanho, tá bom? Por enquanto. Então, até a próxima aula, ok?